Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo aqui do nosso canal, Manual do Dinheiro. E hoje nós vamos trazer aqui um fundo, olha só, um fundo imobiliário industrial. Se você não tem ainda nenhum fundo imobiliário industrial, ou se você pretende diversificar os seus investimentos, né, em setor industrial, com certeza ó, esse vídeo vai ajudar aí, tá bom? Antes de iniciar o vídeo, só queria pedir para você não se esquecer de conferir o nosso e-book gratuito que está na descrição do vídeo, que vai te ensinar tudo que você precisa saber para investir em fundos imobiliários, tá certo? Então vamos lá, hoje nós vamos falar aqui do XPIN11, vamos fazer uma análise atualizada aí de 2021, é o XP Industrial. A gente está falando aqui sobre os principais riscos de se investir nesse fundo, o desempenho dele, o histórico, relatórios gerenciais. Vamos estar aqui falando as informações mais relevantes sobre esse fundo imobiliário, tá certo? Então vamos lá. Primeiro antes de iniciar, eu quero dizer que esse vídeo não é conselho de investimento. É só uma opinião minha que eu estou compartilhando com você aqui, tá? Então, vamos lá. Ele é um fundo imobiliário, vamos falar aqui, né, o objetivo dele. Ele é um fundo de renda gestão ativa. Ele é um fundo de gestão ativa. A gestão está ativamente comprando novos galpões, fazendo emissões. Enfim, está toda hora trabalhando para melhorar a rentabilidade, tá? E o setor dele aqui diz que é industrial ou logístico, só que ele é essencialmente industrial, tá bom? Não tem como você comparar esse fundo imobiliário com outros fundos de logística aí no mercado, tá? Porque o produto é outro, o destino que ele dá para o seu investimento é outro, tá? São empresas, eu vou até falar aqui mais na frente, né? O segmento dele é industrial, tá bom? A data de IPO dele é 2018. E mais pra frente eu vou explicar como funciona a operação industrial dele, tá? A gestão dele é o XP, administrado pela XP. O mandato dele é híbrido, tá? O que isso quer dizer? Que ele tanto tem um mandato de renda, como ele faz outras movimentações dentro do fundo, tá bom? Participação no IFIX dele não é grande, tá? É 0,87%. Eu creio que as pessoas ainda não conhecem muito FIIs de indústria, até porque é um setor que é mais sensível à crise, né? E o Brasil é bem complicado a questão de indústria. Mas nós vamos estar falando isso também mais para frente, tá? Mais sobre isso. E o score no Clube FI, a ferramenta que nós utilizamos para analisar o fundo, é 4 de 5. Os usuários dão nota 4 para ele de 5. Agora vamos falar os dividendos, tá? Nos últimos 12 meses ele pagou um dividendo um pouco abaixo do histórico dele. Pagou 6%. E no último mês, 0,56%, tá certo? É um pouco abaixo, tá? Porque nós temos fundos logísticos bem mais seguros, pagando a mesma média de dividendo praticamente. Então, no momento, realmente, o fundo está pagando um pouco abaixo do que ele costumava pagar, porque esse fundo ele costuma pagar um pouco melhor pelo risco, né, dele ser um pouco maior do que os outros fundos, como nós vamos estar discutindo mais à frente, quando nós comparamos com logística, né? Em relação à evolução na distribuição, você pode ver que ele vinha com a distribuição mais significativa, como eu falei, né? Deu uma caída em maio de 2020 e agora vem se recuperando, né, a questão da distribuição. Nós temos agora o IGPM batendo aí quase mais de 20%, né? Aí nós vamos ter que ver os reajustes dos contratos, como é que vai ser feito nessa crise, se os inquilinos vão aceitar esse reajuste, para que esse rendimento ele continue subindo, tá bom? Cotação dele, né? Com o passar do tempo você pode ver que a cotação ela permanece praticamente de lado, tá? Não valorizou. A vacância dele no momento é 7,30% e a ocupação é 92,70%, ou seja, ele tem uma certa vacância aí, tá? Agora vamos ver aqui o histórico de vacância. Você pode ver que a crise no Brasil vem se aprofundando e a vacância dele vai aumentando mais, né? Como eu falei, questão fundo industrial, ele é muito sensível à crise, tá bom? Mas da mesma forma que hoje, como nós estamos em crise, você pode estar comprando um preço mais descontado. E quando o mercado estiver aquecido, ele vai melhorar essa vacância e a distribuição também. Você tem que analisar isso também. Agora vamos falar aqui do relatório gerencial, o último relatório, de janeiro de 2021, que foi o mais recente. Vamos falar aqui dos principais pontos, na minha opinião aqui. Primeiro ele começa aqui comentando, né, que o dividendo é anualizado de 6,5%, tá bom? E o resultado de 0,64 por cota no mês de janeiro decorreu em linhas gerais dos seguintes eventos. Número 1, recebimento 100% do valor de locação devido ao fundo.
E número 2, antecipação do pagamento de aluguel por um locatário, cuja representatividade mensal ordinária do fundo é 1,2%. Tá certo? Então tinha esses 2 fatos relevantes aqui. Aí ele mostra esse gráfico aqui bem interessante, que é o resultado, que está em cinza, e o que ele distribuiu. Tá certo? Resultado financeiro e o que foi distribuído. Você pode ver que aqui, fevereiro de 2020, ele distribuiu bem acima do resultado dele. Né? Março de 2020, no auge da crise, né? Ele distribuiu bem acima. Aí já em abril ele deu uma boa recuperada, né? Ele arrecadou bem acima do que ele distribuiu. Maio seguiu mais ou menos a mesma coisa. Junho ele arrecadou mais do que distribuiu. E assim vai, alguns meses ele distribui mais do que ele arrecada e outros meses distribui menos. Ele vai oscilando aí, tá bom? Mas você pode ver que ele deu uma boa recuperada, tá? Teve o auge da pandemia em março, deu uma boa recuperada e tem mantido aqui, né? Um dividendo estável. Um resultado estável, desculpe. Tá bom? Aí, essa tabela aqui ele mostra o desempenho dele em relação ao IFIX. Então você pode ver que o retorno total bruto dele nos últimos 12 meses foi de negativo 11%. E o IFIX foi negativo 6,43%. Tá? Então ele ficou com um desempenho pior do que o IFIX. Certo? Relatório gerencial dele, aqui mostra que setores as empresas inquilinas ocupam, né? Atuam. Tecnologia, 22%, varejo, 20%, alimentos, 12%, automotivo, 11%, certo? Logístico, 9%, farmacêutico, 8% e outros, 18%. Né? Índice de reajuste dos contratos. IGPM, né? O IGPM vem estourando aí, vem subindo forte, 60%. E o IPCA também tem subido, né? 41%. Agora, em relação aos vencimentos dos contratos, 76% dos vencimentos ele alega que é acima de 2024. Mas isso não tem tanta relevância assim como nós vamos ver mais à frente, que eu vou lhe explicar. O investimento por classe de ativo, né, o percentual dos ativos, 93% ele investe em imóveis de tijolo. Então, é fundo imobiliário de tijolo, tá? 93% investido em tijolo. 2% são cotas de outros fundos imobiliários e 5% renda fixa e demais aplicações. Agora, aqui que eu quero chegar. Aqui é um quadro que mostra todos os contratos desse fundo imobiliário, certo? E mostra a tipologia do contrato, típicos e atípicos. Né? Como eu posso destacar aqui, a grande maioria dos contratos desse fundo imobiliário é típico. Tá bom? Você pode ver aqui, ó, típico, a grande maioria aqui, ó. Tá bom? Aí ele mostra aqui, ó, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Grande maioria aqui, né? São Paulo é todo concentrado aqui em São Paulo, Atibaia, Jundiaí. Vamos voltar aqui mais um quadro aqui, né? Atibaia, Jarinu. Você pode ver aqui Atibaia, Jarinu, Jundiaí. Então ele é bem concentrado em São Paulo, nessa região aqui. Grande maioria dos contratos é típico, certo? Só esse aqui é atípico, esse aqui também, mas não chega a ser muito relevante. Tá bom? Então é isso que eu quero que você veja. Ele tem um dividendo que não é superior ali aos outros fundos mais seguros de logística. E os contratos dele são a grande maioria típicos. Apesar dele ter uma boa gestão, da gestão conseguir manter, né, esses inquilinos, conseguir manter os dividendos constantes. Porém, a gente não sabe como vai ser o cenário caso a crise se aprofunde, tá bom? Principalmente diante desse quadro aqui de contratozinhos típicos, tá bom? Então vamos aqui às considerações finais. O fundo imobiliário ele é essencialmente industrial. São galpões prontos com toda a infraestrutura para indústrias. O que isso quer dizer? Que ele trabalha no modelo de locação de galpões já com a infraestrutura embutida nele, né? Com todo o sistema de água, luz, internet, toda a infraestrutura para a indústria funcionar. A indústria não precisa fazer uma reforma. É como se fosse um co-work de indústria, entendeu? Então isso aí é um ponto bem interessante. Eles têm esse diferencial, tá? A empresa ela chega, aluga e já tem toda a infraestrutura pronta ali, tá? Não precisa se preocupar com nada. Isso aí é um diferencial que acaba atraindo bons inquilinos, certo? E o fundo ele trabalha com bons inquilinos de qualidade. Como eu falei, o foco é alugar pequenos módulos industriais para pequenas indústrias, tá bom? Não são galpões gigantescos. Ele pode alugar pequenos módulos para pequenas indústrias. A indústria ocupa aquele módulo e ela vai crescendo
a operação dela e vai alugando novos módulos. Então é dessa forma que funciona esse fundo, que é bem interessante. O setor industrial, o primeiro a ser afetado por crise e o último a se recuperar. Isso aí você tem que ver também, tá bom? A grande maioria dos contratos é atípico. Desculpa, eu errei aqui. A grande maioria dos contratos é típico, tá? Típico, que tem menos segurança. Então, devido à crise, o fundo não reajustar aluguéis, mas pode haver negociação de contratos. Então, apesar da crise, ele pode querer reajustar aluguéis, os inquilinos, devido à valorização do IGPM, ele pode querer reajustar aluguéis, os inquilinos não aceitar, mas ele pode querer negociar os contratos, estendendo a validade dos contratos. Isso aí também é possível, tá bom? Os riscos desse fundo, principalmente, ele é um fundo industrial. Em indústria a gente sabe que é complicado no Brasil, devido à infraestrutura do Brasil, às leis trabalhistas, enfim, uma série de dificuldades que o Estado coloca aí para o setor industrial, e é bem sofrido mesmo no Brasil, tá? E é aquela história, né? Enquanto eu estiver na crise vai ser bem complicado. E depois que o comércio, depois que a economia ficar aquecida, esse fundo vai se recuperar, mas ele demora um pouco. A indústria sempre é a última a se recuperar. E outra história também aqui é dos contratos típicos. A grande maioria são contratos típicos. Isso pode, se a crise se aprofundar, pode trazer uma perda aí de desempenho mais profunda para o fundo imobiliário, tá bom? Então, é isso. O FII ele paga um dividendo pouco superior ao setor de logístico, como eu falei, né? Mas no momento está um pouco ali, está bem, muito pouco acima, quase igual, tá? O prêmio de risco nesse momento não está assim tão atraente, já foi mais. Tá bom, então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Não esqueça de passar na descrição do vídeo, baixar nosso e-book gratuito, que é o Manual dos Fundos Imobiliários. Para você que quer aprender como investir em fundos imobiliários, quer conhecer mais sobre o setor, não esquece de baixar o nosso e-book grátis, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.